Dois colegas de classe que se odeiam são obrigados a casar. Com o tempo começam a gostar um do outro, mas a melhor amiga da Ruivinha tem uma queda no garoto. E pra piorar, aparece uma aluna nova que manipula o casal para separá-los. E o que eles achavam que seria um pesadelo, no final vira o próprio terror. Himari aparece com uma tigelona com carne crua e alho, um presente para Sai. O garoto fica tão desconcertado que nem tem reação. O garoto recusa, mas ela faz questão, já que dá um trabalho danado cozinhar aquela comida. Todos botam pressão e Saito acaba aceitando, com direito a comida na boca. Ele gosta e a loirinha coloca na boca dele novamente. Akane aparece com uma invocação e manda o maridinho comer a marmita dele, o que deixa Himari confusa, mas a Ruivinha logo desconversa. Himari aproveita e também dá a comida na boca da amiga. Passa o almoço e Himari continua investindo em Saito e pede por aula particular. Sozinhos na casa da loirinha, Akane fica se mordendo de ciúmes ao ver Himari toda solta perto do garoto. Ela então aparece e dá 1000 desculpas por não estudarem juntos, e que não poderiam e nem deveriam ficar sozinhos. A loirinha então convida a amiga para estudarem juntos, inclusive Shizi, onde? Na casa de Akane. Todos aparecem por lá e se preparam para estudar. Saito toma liderança e começa a ensinar matemática para as garotas. Na verdade, só para Himari, já que ela não sabia de nada, o que deixa a Ruivinha mais uma vez com ciúmes. Daí, Shizi tem a brilhante ideia de pararem um pouco para brincarem de jogo da memória. Então, todos param para brincar, mas no final Saito acaba ganhando de lavada. Sem paciência com toda aquela situação, ele decide ir até o mercado e comprar alguns doces. Porém, durante o percurso, aparece Akane. Durante o passeio, a Ruivinha elogia o garoto por ter uma memória muito boa, tanto para os estudos quanto para os jogos. E ele acaba compartilhando que ele tinha esse dom, assim como todos de sua família tinham um dom específico. Esse era o dele. O que fazia sentido, já que ele lembrava muitas coisas de Akane que ela nem lembrava. A Ruivinha fica com inveja, pois se tivesse uma boa memória, conseguiria tirar boas notas e ter mais consideração para com as pessoas, lembrando de coisas que elas não lembravam. Voltam para casa e todos vão lanchar. Himari agradece pelas aulas e que queria estudar mais, mas na casa do garoto. Ela fica toda solta, que acaba derramando chá na própria roupa. Saito pega uma toalha e oferece para ela, mas a loirinha questiona como ele sabia onde estava a toalha. Ele, meio sem jeito, comenta que foi por intuição. Os casadinhos vão até a sala de estudos e começam a brigar, já que Saito estava muito chegado em Himari, e são interrompidos por um apagão, o que deixa Akane bem assustada e grudada no maridinho. O clima para no ar, e ele começa a elogiar a esposa por ser bem atenciosa e que ele estava começando a admirá-la. Porém, o clima é quebrado, pois a luz volta e Himari aparece pegando os dois no flagra da declaração. De volta para a escola, Himari continua em cima de Saito, pedindo dicas de estudo, o que deixa Akane com ciúmes. Mas dessa vez, ela fala no ouvidinho dele que ele também deveria ser o professor particular dela. Em casa, ele mostra para ela a melhor dica de estudo, um livro com exercícios para a memória. Ela fica tão empolgada que pega o livro e obriga o garoto a ensiná-la, durante toda a madrugada. As horas vão passando e Saito questiona por que ela queria tanto estudar assim para ser médica. E então descobrimos que a Ruivinha teve uma irmã com uma saúde bem frágil, e que por conta disso, ela teve que ser independente muito cedo para ajudar a família, e que ela sofreu muito vendo o sofrimento da irmã, e que ela precisava salvar as pessoas desse sofrimento, salvando todas que estivessem doentes, algo que ela não conseguiu fazer com a irmã. No outro dia, Akane está bem deprê, pois lembrou da irmã e toda a situação que passou quando mais nova. Saito percebe a situação e pergunta a Shizi o que poderia fazer para ajudar a esposa. Então, a prima sugere que ele passe um tempo junto com a esposa, mas em lugares que ela gostasse, lugares mais femininos e que fizessem o estilo da Ruivinha. Ele toma coragem e a convida para sair no dia livre. Ela não entende nada, fica com vergonha, mas acaba aceitando. A Ruivinha, então, vai jantar com a avó e por lá comenta que Saito havia chamado para sair um encontro. A avó fica emocionada e decide ajudar a neta, com um closet especial para aquela situação. Especial até por demais fora dos limites. Akane aceita e vai toda produzida para o encontro, o que deixa os dois com vergonha. Eles então saem e juntos, bem juntinhos, vão até em um karaokê. De lá vão até uma loja de refresco. A Ruivinha então pergunta por que ele a havia convidado. Ele então confessa que viu que ela ficou mal por conta da irmã e que queria vê-la feliz. Akane fica feliz e grata e diz ao garoto que aceitaria sair com ele para qualquer lugar. Então decidem ir até uma loja de suplementos. O garoto fica louco, come tudo e sai de lá cheirando a açúcar. Por fim, vão embora, mas antes passam em uma loja de joias e Akane fica apaixonada em um anel, mas fica triste, pois não conseguiria comprar. Saito para, pensa e tem uma ideia. Porém, vão embora e Akane o agradece mais uma vez e que agora ela estava mais feliz. Em um flashback, vemos a pequena
Nakane conversando com a mãe e descobrindo que anéis de compromisso era uma demonstração de amor, algo que a garota sempre quis desde esse dia, um anel e alguém para amar. O dia passa e o casalzinho está junto, tomando café da manhã. O garoto acaba lembrando do anel e também da ideia que teve no dia anterior. Por fim, na escola, ele fala a Shizzy que iria até a casa da prima no final do dia, e juntos vão, com a mordomo da casa em alta velocidade. Chegando lá, Shizzy troca de roupa, fica parecendo a Wandinha, e tem a ideia brilhante de brincar de vampiro e cai de boca no pescoço do primo. Do nada, chega sua tia, mãe de Shizzy, que aproveita para tirar casquinha do garoto e também para convidá-lo para jantar por ali. Ele nega, já que jantaria com sua esposa, mas sua tia fica triste e decepcionada, pois queria que ele jantasse por lá e também que ele se casasse com Shizzy, sua filha. Sem jeito, Saito muda de assunto e pede um emprego para a tia. Ela não entende, já que o sobrinho era rico e poderia ter o dinheiro que quisesse. Bastava ligar para o avô. Mas Saito não quer mais nada do velhote e que o emprego seria apenas um freela, já que ele queria a grana para comprar um presente. Shizzy fofoca e diz que o presente seria para Akane, a esposa do garoto. A perua, chateada, fala que o garoto não deveria passar por aquela situação, ainda mais por ter casado com uma pobretona, mas que daria uma chance para o sobrinho, contratando para um freela de meio período, no qual o garoto deveria aprender um idioma obscuro que ninguém conseguiu traduzir, em até 3 dias. Ele aceita. Em casa, começa a ler vários livros. Akane aparece e pergunta o que era aquilo. Saito revela que estava aprendendo um novo idioma e que aquela era sua técnica de estudo, tendo aprendido metade do que queria em apenas 5 minutos. Ela pira o cabeção e começa a suspeitar das atitudes do garoto. Por que ele estava estudando se nunca estudou? O que ele estava fazendo? Na escola, Ruivinha percebe o garoto indo embora com Shizzy, a deixando por ali, o que a deixa ainda mais intrigada, assim como também Himari, que acha que naquele angu tem caroço. Na casa de Shizzy, o garoto trabalha com a prima e sua cola. Ela confessa que estava triste, já que o garoto não estava dando moral para ela como antigamente, e que vê-lo naquela situação a deixava triste, mas ela entendia o que ele estava fazendo e os novos objetivos que ele tinha. Saito agradece por ela entendê-lo, e como prova do agradecimento e de que nada havia mudado, ele a faz dormir agarradinho. Tarde da noite, Saito volta para casa e deixa Akane preocupada. Sem dar qualquer explicação, vai embora e passa do lado da garota, e ela então sente o cheiro de perfume feminino no corpo do marido. Sem saber a quem recorrer, ela vai até a avó e por lá explica que o marido estava estranho e que ela achava que ele poderia estar de rolo com outra garota, e que inclusive estava stalkeando essa outra garota para ter certeza, mas que até agora não havia encontrado prova nenhuma. A avó percebe a dificuldade da neta de expressar sentimentos, que ela poderia estar sim sentindo algo pelo garoto. Na sala de aula, Shizzy passa do lado de Akane e ela reconhece o cheiro, o mesmo que ela havia sentido no outro dia na roupa de Sai. Ela então volta para casa, prepara a mesa e janta sozinha. Sem paciência, decide descobrir o que estava havendo e liga para a casa de Shizzy e pede para a empregada para falar com Sai. Porém, a linha passa para a perua tia de Sai e ela, sem papas na língua, corta Akane, falando que Saito estava ocupado, na verdade com as mãos ocupadas, e que ela deveria parar de se preocupar com Saito, uma vez que o casamento deles era apenas fachada. Akane fica sem jeito e não sabe o que fazer. A tarefa termina e Saito recebe o salário, não perde tempo e compra o anel para Akane. Voltando para casa, a Ruivinha o coloca na parede, perguntando se ele estava de rolo com Shizzy, e que sabia que ele estava por lá, porque ela sabia de tudo. O garoto comenta que não tinha nada com a prima e que na verdade ele havia trabalhado para dar um presente para ela. Ela então abre e vê que era um anel. Ele pede desculpas por ter chegado tarde durante os dias, que aquele anel era um tratado de paz entre eles. Ela sai correndo, mas lembra de agradecer. O dia passa e Saito percebe que Akane havia mudado. Ela estava bem feliz fazendo os gostos do garoto. Eles vão para a escola e ele a vê andando com o anel. Antes que Himari descobrisse, ele a pega e vai até um corredor. Então pede para a esposa guardar o anel, porque se não, descobririam que ele havia dado de presente para ela. Akane concorda e guarda em sua bolsa, porém Shizzy percebe e comenta que estava com inveja da Ruivinha, já que o anel havia sido um presente de seu primo. A Ruivinha vê o olho gordo de Shizzy e sai depressa dali. Ela então vai para casa e por lá percebe que havia perdido o anel. Então sai procurando por todos os lugares e não consegue achar. Ela chega até a pensar em comprar outro, mas que não faria sentido, já que foi um presente com significado especial. A Ruivinha continua procurando, mas não consegue achar em lugar nenhum. Shizzy percebe, aparece e decide ajudar a amiga, e juntas saem procurando por toda a escola. Porém, não encontraram nada. Elas vão embora, mas Akane agradece pela ajuda, porém continuaria procurando por toda a madrugada, e que não pedirá a ajuda de Saito porque ele não poderia descobrir. Em casa, Shizzy aparece, fala para Saito que Akane não apareceria tão cedo por ali, e que não contaria o motivo. O garoto fica confuso e pergunta o que estava acontecendo. Shizzy fala de novo que era segredo, mas que a Ruivinha estava bem desesperada. Saito então decide segui-la. A encontra em uma escada chorando e descobre que ela havia perdido o anel. Diferente do que ela pensava, o garoto oferece ajuda e até mesmo comenta que compraria outro. Ela estava decidida em não comprar outro, já que o presente foi dado com motivo especial, que não deixaria aquele motivo ser esquecido ou perdido. Saito oferece ajuda, e junto com ela refazem todo
o percurso do dia. Afinal, ele tinha uma memória de mutante e descobriria onde o anel estava apenas refazendo o percurso. Refazendo todo o percurso, eles então chegam à cafeteria e o garoto abre uma grade no chão e encontra a bolsa de Akane. Foi mais simples do que ela imaginava. A garota fica emocionada, abraça o marido e o deixa colocar um anel em seu dedo. Ela até pergunta como ele sabia qual era o dedo certo, já que ele havia colocado no dedo anelar da mão esquerda. Ele confessa que não sabia e fica super sem jeito. Mas a ruivinha não liga e fica feliz. Corta para um aeroporto, por lá vemos uma garota em um telefone, falando que tiraria Saito de Akane, custe o que custar. Saito está sentado lendo um livro e começa a ouvir vozes e pensa que tá ficando louco, mas olha para o lado e vê a Rosinha do aeroporto. Ele não faz a mínima ideia de quem é a menina, mas tem um breve flashback. Ela voa em cima do garoto e jura que ele a conhecia sim e que o nome dela é Marro. O garoto é Shed e não quer papo, mas a Rosinha vai pra cima e pede o garoto em namoro. Ele grita tão alto que o som só não vai parar no espaço porque lá não propaga som. O Shed acha que a menina é esquisita e não entende por que ela tá afim dele, mas a Stalker sabia tudo sobre o garoto, que ele havia esnobado o Himari e também que estava morando com Akane. O garoto quase transcende para um Isekai e pergunta como ela sabia tanto sobre ele. Ela então comenta que sabia de tudo sobre a vida dele. Saito fica com medo e a pressiona perguntando quem ela era, mas a menina não queria papo, só romance, e pergunta se ele queria namorar com ela. Porém, o garoto ignora e ela ameaça. Se ele não aceitasse, ela contaria para todos do colégio que ele estava casado com Akane. O Shed fica desesperado e agarra, impedindo que ela começasse a gritar. Ela aproveita a brecha e vai para cima do garoto, mas Shize aparece e voa para cima da Rosinha, o que não impede de voltar e tentar roubar Shize, já que achava ela muito fofinha. O sino toca e ela vai embora como se nada tivesse acontecido. De volta para a sala de aula, Saito prepara para ir embora e Marro aparece, procurando o garoto. Todos da sala ficam com inveja do Shed e ele tímido sai de lá. A Rosinha segue o Shed e continua investindo. Ela estava tão apaixonada que declara para ele que ele era o garoto mais lindo do colégio e que ele seria dela. Feliz até por demais, ela escorrega pelo corrimão rumo aos braços do garoto. Ela não dá paz e pergunta como ele morava com a Akane e nem gostava dela, e que ele deveria se apaixonar por ela. Saito responde que não era uma questão de querer, mas sim de dever. Marro ouve, mas não escuta. Tava feliz demais para ser interrompida, então chama ele para um rolê. Na verdade, o ameaça. Com o estômago de pedreiro, ela come o sanduíche em uma mordida. Ela era fã de fast foods, mas a família dela não, que a obrigavam a comer comidas saudáveis. O mesmo acontecia com Sai. Marro confessa que tinha uma irmã que pegava muito no pé dela por conta de comida, mas que mesmo entendendo a intenção, detestava comida fitness. Enquanto conversam, os dois descobrem que ambos tinham irmãs. Saito, na verdade, tinha uma prima, mas considerava ela como uma irmã, e que elas eram fofas demais para serem levadas a sério. O papo continua até Marro, bem espertinha, pegar a mão de Saito e tirar uma foto tentando chupar o dedo do garoto. Ele fica louco e manda ela apagar a foto. Ela sai correndo jurando que não faria aquilo nem se fosse de arrasta. Saito a encontra escondida e sem fôlego de tanto correr. Não havia escolha, ela teria que apagar a foto e ela o faz. O garoto então a chama para continuarem passeando no shopping, mas antes ela confessa que sabe que ele e a Akane brigavam muito, mas que ele tinha um bom coração, que mesmo ela o ameaçando, ele era bem legal. O passeio termina e a garota não quer ir para a casa dela, mas sim de Sai, e que se ele não a levasse, gritaria que ele estava stalkeando ela e que ele seria preso. Sem opção, ele aceita. Chegam em casa, Akane abre a porta e vê os dois agarradinhos. O Shed começa a explicar, mas é interrompido pela esposa, que diz que a Rosinha era irmã dela. Em casa, Marro abraça Akane e fica emocionada, já que não havia muito tempo. Saito não entende, já que achava que ela havia ido de arrasta, mas a ruivinha comenta que não havia falado isso, apenas que ela tinha ido para um lugar longe, ou seja, ela estava viajando pelo mundo desde o 9º ano. O papo termina quando Marro comenta que inspecionaria a vida do casal, o que estava acontecendo por ali, começando pelo quarto. Eles entram por lá e ela descobre que a irmã estava dormindo com Saito e fica revoltada ao imaginar que a irmã tinha feito outra coisa com o garoto por lá. Os dois juram que não fizeram nada, então a Rosinha fica tranquila, ainda tinha chance com o garoto, mas que ficaria de olho nos dois naquela noite só para ter certeza. O dia passa e os três vão até a cozinha, onde a Akane faria mingau, mesmo Marro detestando a ideia, já que comia mingau apenas quando ficava doente. Enquanto cozinha, Akane abre a geladeira e encontra Shize congelada. Eles atiram de lá, descongelam a garota feito bife, e Marro vai pra cima dela, querendo adotar e levá-la para casa. Saito barra a ideia e dá brecha pra garota continuar investindo, dessa vez passando ciúmes em Shize, ao chamar o Shed de irmão. Shize não acredita e chama a Rosinha pra um X1. Marro aceita e tenta jogar todo o seu charme para Saito, que fica com preguiça e dá nota 0 pra ela. Agora é a vez de Shize, que não faz nenhum
nenhum esforço e ganha 10. Marro fica chateada, mas a Ruivinha fala para a irmã que ela era a melhor irmã de todas e juntas saem para o escritório. Por lá, Marro diz que estava por lá porque estava com saudades da irmã e que era para ser surpresa e também para mandar uma proposta. Ela queria casar com Saito ao invés de Akane, já que a irmã não gostava do Shed. Akane pensa na proposta e acha que não seria uma boa ideia, já que Saito era frio e Shed. Porém, Marro não liga e quer casar com Saito de qualquer jeito. Mesmo que ele não amasse, para piorar, ela ainda mostra a foto na lanchonete para a irmã e ela não acredita que os dois estavam tão chegados assim. A Ruivinha continua pensando, mas Marro sai convicta que estava tudo certo. Para piorar, ela vai até o banheiro onde Saito estava e o ameaça. Se ele saísse, ela contaria para Akane que ele estava dando em cima dela. Sem opção, ele concorda e fica. Ela continua investindo e pergunta se ele queria casar com ela. Poderia fazer a troca porque o casamento deveria ser entre as duas famílias e que ela era mais fácil de lidar que Akane e faria o que ele quisesse. Ele pede um tempo para pensar. No quarto, ele confessa que Marro estava muito em cima dele e Akane diz que a irmã tinha muita energia, embora na infância fosse o contrário. Exausto, ele vai dormir, mas levanta da cama quando a Akane pergunta se ele queria separar dela. Ele não entende a pergunta, mas ela diz que estava apenas pensando se ela queria mesmo aquilo. Ela para e começa a pensar na pergunta, e Saito também faz a mesma coisa, sem acreditar no que ela havia acabado de dizer. E aí, o que você achou? Akane e Saito vão se separar? E Marro vai conseguir casar com Saito? Se você gostou do vídeo, não perde tempo e já curte e se inscreve no canal. Agora está passando outros recaps que já fiz no canal, então clique em um deles que vai ajudar e muito o meu canal. Muito obrigado e te encontro no próximo vídeo.